A história do Mágico de Oz você conhece, mas e o universo literário de Oz? O que contam as 13 continuações escritas por Frank L. Baum? O Mágico de Oz, também às vezes traduzido como O Maravilhoso Mágico de Oz, de Frank L. Baum, foi lançado no ano de 1900. O livro foi um grande sucesso e logo os leitores cobravam mais aventuras no mundo mágico de Oz. Frank L. Baum nunca planejou Oz como uma série de livros, mas o sucesso de vendas e a cobrança dos fãs fez com que o autor escrevesse 14 livros no total. Destes sendo os dois últimos, A Magia de Oz, de 1919, e Glinda de Oz, de 1920, lançados após sua morte. A série de livros de Oz não apenas marca o início do gênero da fantasia moderna na literatura, como é uma das primeiras séries de livros do gênero a alcançar o sucesso de público, abrindo portas para obras como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Harry Potter. A seguir, você confere uma breve apresentação e sinopse de cada obra da série, sem grandes spoilers para não estragar a sua experiência, caso queira ler os livros. Tudo começa com a clássica história que todo mundo já conhece. Uma garotinha órfã chamada Dorothy Gale e seu cãozinho de estimação, Totó, que mora em uma pobre fazenda do Kansas, são levados para a Terra Mágica de Oz por um ciclone. Ao chegar, ela é aclamada como uma feiticeira, liberta um espantalho vivo, conhece um lenhador feito inteiramente de lata e um leão covarde. Mas tudo o que Dorothy realmente quer saber é como poderá voltar para casa. O governante de Oz, o Grande Mágico, que reside na cidade de Esmeralda, pode ser o único poderoso suficiente para ajudá-la. A Maravilhosa Terra de Oz, às vezes traduzido como A Terra de Oz, publicado em 5 de julho de 1904, é o segundo livro de Frank L. Baum ambientado na Terra de Oz e continuação de O Maravilhoso Mágico de Oz. É o primeiro ilustrado por John R. Neal. Esse é o único livro de Baum sobre Oz em que Dorothy Gale e o Leão Covarde não aparecem. Um garoto chamado Chip escapa de sua guardiã malvada, a Bruxa Mombi, com a ajuda de um boneco ambulante de madeira com cabeça de abóbora, chamado Jack Cabeça de Abóbora, trazido à vida com o pó mágico que Chip roubou de Mombi, bem como o Cavalete Vivo, criado a partir do mesmo pó. Chip acaba em uma aventura com o Espantalho e o Lenhador de Lata, para ajudar o Espantalho a recapturar o seu trono do exército de garotas da General Ginger. Ozma de Oz é o terceiro livro da série de livros de Oz de Frank L. Baum. Foi publicado em 30 de junho de 1907. Essa é uma das continuações de Oz mais conhecida. Muitos elementos da trama foram usados no filme da Disney de 1985, Retorno a Oz, bem como no desenho animado de 1987, Dorothy Meets Ozma of Oz. Foi adaptado como o terceiro arco de histórias do anime O Maravilhoso Mágico de Oz. Enquanto viajava para a Austrália com seu tio Henry, a pequena Dorothy é levada por uma tempestade, juntamente com uma galinha chamada Belina. Elas posam em Ev, um país do outro lado do deserto que circula a Terra de Oz, e juntas, com seu novo amigo mecânico Tik-Tok, elas devem salvar a família real de Ev do malvado rei Nomo. Com a ajuda da princesa Ozma, elas finalmente retornam a Oz. Dorothy e o Mágico de Oz, de 1908, é o quarto livro da série de livros de Oz, de Frank L. Baum. Retornando da Austrália, Dorothy visita seu primo Zeb, na Califórnia. Eles são engolidos por um terremoto, juntamente com Jim, o cavalo de Zeb, e Eureka, a gata de Dorothy. O grupo encontra-se com o Mágico de Oz e todos viajam pelos subterrâneos de volta a Oz. Estrada para Oz é o quinto livro da série de livros de Oz, de Frank L. Baum. Foi publicado em 10 de julho de 1909. Dorothy conhece o Homem Farrapo, e enquanto tentam encontrar o caminho para Butterfield, eles se perdem em uma estrada encantada. Durante a viagem,
eles conhecem Polychrome, a filha do arco-íris, e um pequeno garoto chamado Botão Brilhante. Passam por muitas aventuras até chegarem a Oz. A Cidade de Esmeralda de Oz é o sexto livro da série de livros de Oz de Frank L. Baum. Assim como os anteriores, também foi ilustrado por John R. Neal e publicado em 20 de julho de 1910. Dorothy Gale e seus tios Henry e Anne mudam-se permanentemente para Oz. Enquanto eles fazem turismo pelo país dos Quadlings, o Rei Gnomo está criando túneis subterrâneos no deserto para invadir Oz. Baum pretendia encerrar a sua série Oz em 1910 com o sexto livro, A Cidade de Esmeralda de Oz. O autor queria explorar outras séries de fantasia, mas essas obras alternativas, The Sea Fairies e Sky Island, tiveram menos sucesso do que os seus livros de Oz. Seus leitores infantis queriam mais Oz, e sua falência em 1911 significou que ele precisava de mais receita de royalties de seus livros, sendo Oz uma franquia lucrativa já estabelecida. A Boneca de Retalho de Oz é o sétimo livro da série de livros de Oz de Frank L. Baum. Foi publicado em 1º de julho de 1913. A obra reiniciou e revigorou a série de Oz, vendendo 17 mil cópias em seu primeiro ano de impressão. Um garoto Munchkin chamado Ojo deve encontrar a cura para libertar o seu tio Nunky de um feitiço que o transformou numa estátua. Com a ajuda de Scraps, a boneca de retalhos, Ojo faz uma jornada por Oz para salvar o seu tio. Baum era um entusiasta do teatro e escreveu muitas peças ao longo de sua carreira, além de adaptar alguns de seus livros de Oz para produções teatrais. Para TikTok, ele inverteu seu processo usual. Ele escreveu a peça The Tick-Tock Man of Oz, de 1913, uma versão fortemente adaptada de Ozma of Oz, e depois produziu uma novelização dele como seu oitavo livro de Oz. Essa gênese teatral se mostra em um particular. Tick-Tock de Oz é o primeiro livro da série a apresentar um romance adulto, o amor entre Ozga e Joe Files. Tick-Tock foi publicado em 19 de junho de 1914. O livro foi uma decepção em comparação ao sucesso de A Boneca de Retalho de Oz, vendendo apenas 14 mil cópias no mesmo período de um ano. Betsy Bobbin, uma garota do Oklahoma, é levada com seu burro Hank para o Reino das Rosas. Ela conhece o Homem Farrapo e os dois tentam salvar o irmão do Homem Farrapo do Rei Gnomo. Devido às vendas decepcionantes de Tick-Tock no ano anterior, a editora Riley & Britton fez um esforço maior em 1915 com a publicidade e a promoção de O Espantalho de Oz, mas esse esforço promocional não foi muito frutífero. O Espantalho de Oz vendeu cerca de 14.300 cópias em seu primeiro ano de publicação, apenas um pouco mais que Tick-Tock de Oz. Com o tempo, porém, Espantalho se tornaria um dos livros mais vendidos da série. Os protagonistas, Trot e Capitão Bill, entram na história de Oz neste livro, tendo aparecido anteriormente nas outras séries de fantasia de Baum, The Sea Fairies e Sky Island. Espantalho é parcialmente baseado no filme mudo de 1914, His Majesty the Scarecrow of Oz. O livro conta a jornada de Capitão Bill e Trot por Oz. Com a ajuda do Espantalho, derrubam o Rei Cru de Jinxland. Em 1910, quando Baum tentou encerrar a série de Oz depois de 6 livros, sua intenção era explorar outros reinos fantásticos. Seus livros subsequentes, The Sea Fairies e Sky Island, são exemplos do que ele tinha em mente, e Rinky Tink é outro. O livro era originalmente um romance independente, sem ligação com Oz. As demandas dos leitores e as pressões financeiras persuadiram Baum a revitalizar a série de Oz em 1913. Então ele reformulou Rinky Tink com um final relacionado a Oz e o publicou como o 10º livro da série. O Príncipe Inga, de Pingaree, o Rei Rinky Tink e seus companheiros passam por aventuras que os conduzem à Terra dos Gnomos
e, eventualmente, a Oz. A Princesa Perdida de Oz é o 11º livro da série de livros de Oz de Frank L. Baum. Foi publicado em 5 de junho de 1917. Baum originalmente intitulou o livro Três Garotas em Oz e depois Aventuras em Oz, antes de decidir pelo título A Princesa Perdida de Oz. Em sua nota introdutória para os meus leitores, Baum explica como o enredo surgiu a partir de uma sugestão de seus leitores. Uma menina de 11 anos sugeriu a Baum que, se Ozma algum dia se perdesse ou fosse sequestrada, todos em Oz sentiriam muito. Baum foi acometido de uma doença na vesícula biliar durante o trabalho nesse livro. Ele adiou a cirurgia e suportou dores significativas para terminar o projeto. Tragicamente, seria essa doença que o levaria à morte 2 anos depois. A princesa Ozma, governante de Oz, desaparece. Quando percebem sua ausência, 4 grupos de busca são organizados, um para cada um dos 4 países de Oz. A maior parte do livro menciona as tentativas de Dorothy e do Mágico de Oz em encontrá-la. Ao mesmo tempo, Cake descobre que a grande panela mágica dela, na qual ela prepara seus famosos biscoitos, foi roubada. Junto com o Homem-Sapo, eles deixam a montanha no país dos Winks para encontrar a panela perdida. O Lenhador de Lata de Oz. O Lenhador de Lata de Oz é o 12º livro da série de livros de Oz de L. Frank Baum. A série de livros entrou em um período de queda nas vendas depois de 1910. O Lenhador de Lata de Oz reverteu essa tendência. Seu total de vendas no primeiro ano, de 18.600 edições, foi superior ao número de livros anteriores. Essa obra traz informações importantes para a mitologia de Oz. Uma passagem no capítulo 12 descreve como a Rainha das Fadas, Lurline, colocou um encantamento na Terra que impede o processo normal de envelhecimento, doença e morte, e como deixou uma fada de seu bando, Ozma, para proteger o local. O lenhador de lata, Nick Chopper, está em busca de Nimmy M, sua amada Munchkin do tempo em que ele era de carne e osso. Durante o caminho, Nick descobre um outro amigo de lata chamado Capitão Fighter, bem como uma criatura chamada Shopfit, feita de partes combinadas de seus antigos corpos. A Magia de Oz. A Magia de Oz é o 13º livro da série de livros de Oz de L. Frank Baum. O livro foi publicado em 7 de junho de 1919. Um mês e um dia após a morte do autor. A influência da Primeira Guerra Mundial é óbvia no livro. Em sua dedicatória, Baum homenageou os filhos de nossos soldados, aos americanos e seus aliados, com orgulho e carinho incomensuráveis. Em sua nota introdutória aos meus leitores, Baum afirma que, nos eventos que ocorreram nos últimos anos, em nosso grande mundo exterior, podemos encontrar incidentes tão maravilhosos e inspiradores que não posso esperar igualá-los com as histórias de Oz. Quando Kiki está na floresta de Gugu, transforma macacos em soldados. O ilustrador John Arneal os retrata em uniformes americanos. Ruguedo, o rei Nomo anterior, tenta novamente conquistar Oz com a ajuda do garoto Munchkin Kiki Aru. Além disso, é o aniversário de Ozma, e todos os habitantes de Oz estão procurando presentes para a pequena princesa. Glinda de Oz. Glinda de Oz é a 14ª obra da série de Oz e última escrita por Baum. O último livro da saga de Oz, publicado um ano após a morte do autor em 1919, conta como Dorothy, Ozma e Glinda tentam parar a guerra no país dos Gillikens. A maioria dos críticos concordam que este é o mais obscuro dos livros de Oz, provavelmente devido aos problemas de saúde do autor. O grande livro de registros de Oz, de Glinda, revela que os Cabeças de Martelo e os Skeezers, 2 povos obscuros de Oz, entraram em guerra. A princesa Ozma decide que é o seu dever impedir isso e Dorothy está ansiosa para acompanhá-la. A
Após a morte de L. Frank Baum, a editora Riley Lee, que publicou 13 dos 14 livros, publicou mais 26 livros de Oz nas décadas seguintes. 19 de Ruth Plump Thompson, 3 de John Arneal, 2 de Jack Snow, 1 de Rachel Cosgrove Pace e 1 de Eloise Jarvis McGraw e sua filha. Os 14 livros de Baum e estes 26 livros adicionais por outros autores são conhecidos entre os fãs da série como os famosos 40. O Nanu vem já há algum tempo realizando uma extensa pesquisa a respeito de toda a história deste universo fantástico, suas principais adaptações, versões e spin-offs, além de seu impacto e relevância histórica, política e social. Ao longo dos próximos meses, o Nanu irá publicar essa pesquisa em uma série de textos no blog e em vídeos em nosso canal do YouTube.